Oi, gente! Voltamos com o tão esperado e aguardado Na Mira do Oscar. Palmas, vou ter que botar aqui na edição. Eu sou a Anny Cascais e tô aqui na companhia dela, Rafaele Frois, a maior especialista em Oscar que nós temos. Mentira, gente, é mentira. Mas, Anny, é tudo verdade. Tô muito feliz de estar aqui de volta mais um ano, né? A parceria deu certo, foi um super sucesso. E a gente vai trazer esse ano pra vocês também um pouquinho, né, dos indicados pro Oscar 2023, essa premiação que é considerada a maior premiação do cinema. E você vai conferir tudo aqui no Na Mira do Oscar nessa temporada. Exatamente. Esse programa vai ter 4 episódios especiais pra fazer esse esquenta aí, explicar como é que tá o cenário pro Oscar desse ano, falar um pouquinho sobre os indicados, sobre as polêmicas que sempre tem e explicar e compartilhar com vocês essa nossa ansiedade também à medida do tempo que a gente vai assistindo os filmes e conhecendo mais sobre os bastidores deles, né? Então a gente vai fazer aqui um apanhado. Quem acompanhou Na Mira do Oscar do ano passado sabe que a gente trouxe aqui bastante coisas de bastidor, fez nossas apostas. Esse ano não vai ser diferente, né, Rafa? É verdade, afinal de contas, né, pra esses filmes chegarem, né, até a grande premiação do Oscar, existe todo, né, uma história, todas aquelas polêmicas por trás que levam, né, esses indicados pra chegar lá naquele grande dia no tapete vermelho. E aquela ansiedade, né, que todo mundo tem em saber quem que vai ser o melhor filme da temporada, o melhor ator da temporada. Assim como a Anny, eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer nessa edição. Afinal de contas, esse ano a gente tem a volta, né, do Jimmy Kimmel como apresentador. Exatamente, nosso anfitrião. Exatamente. E a gente sabe que o Jimmy Kimmel, ele é uma pessoa que, por ser, né, um apresentador de televisão americana, tem uma relação muito boa com os artistas, né? Ele sempre, né, traz alguma surpresa, algumas piadinhas. Ele dá o tom da cerimônia, né? Exatamente. E olha só, o Oscar desse ano vai acontecer no dia 12 de março. Já tá bem perto, bem próximo, mas ainda dá tempo de você fazer aquela maratona pra acompanhar pelo menos os principais filmes. E esse ano, 3 filmes aí se destacaram. Alguns foram surpresas na categoria de melhor filme, outros já eram muito esperados, como é o caso do que recebeu o maior número de indicações, que foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O nome é meio complicado, mas eu garanto pra vocês Eu até achei estranho que eu consegui aqui falar de primeira, menina. Arrasou. Tá com a dicção em dia. É um teste. Mas, assim, o filme, apesar de ter um nome bem complicado, é um filme muito... que a crítica aclamou muito por ser um filme muito coeso, né? Um filme que traz atuações surpreendentes, grandes revelações também no elenco. E é de uma produtora que muita gente, assim, não conhece, é uma produtora indie, que a gente geralmente chama, né, nesse mundinho de filme, que de uns tempos pra cá tem crescido bastante, e grandes nomes do cinema estão fazendo parte de filmes que a A24, né, que lá é conhecida lá fora como A24, tem, né, agora nesse know-how. E esse filme, assim, pra mim é um dos meus favoritos, porque ele conta, né, uma história muito legal e que te faz refletir muito sobre alguns aspectos da tua própria vida. E esse filme recebeu, ao total, 11 indicações. A gente sempre tem um que desponta aí, que se destaca, mas isso não significa que ele vai levar a maioria dos prêmios. Exatamente. A gente já está acostumado com isso. Mas, como a Rafaele falou, ele se destaca por vários fatores. Um outro fator legal da gente comentar aqui é que o elenco é asiático. A gente é importante sempre ressaltar toda a questão que a gente tiver de representatividade, porque a gente sabe que por muito tempo a indústria americana se manteve ali, ainda se mantém de certa forma predominante, então é um passo a mais cada vez que a gente vê um filme assim, ganhando espaço, né, tomando lugar. Então, ele realmente mereceu todas essas indicações. Algumas foram até surpresas, né? Ele recebeu aí, foi indicado em várias categorias técnicas que também são muito importantes para fazer toda essa composição, como som, edição, enfim. E um outro filme também que traz essa pegada de representatividade é Nada de Novo no Front, que é um filme alemão que até agora também está no meu top ali de preferidos para essa edição do Oscar. E apesar de ser um filme muito polêmico, né, porque tem uma temática de guerra, a gente sabe que geralmente, assim, o público não recebe muito bem essas temáticas de guerra. É um filme que foi muito bem trabalhado, foi um recorte da história, né, do Império Alemão durante a Primeira Guerra Mundial e que foi muito bem executado, assim, as cenas são surpreendentes, chega a ser até conversei com a minha outro dia, da realidade das cenas, é algo muito surpreendente. Eu digo com toda certeza que é um dos filmes de guerra que eu já assisti que mais se aproxima do real. Não que a gente tenha, de fato, a dimensão do que é a realidade de uma guerra, mas eu falo isso porque as cenas, elas realmente mostram ali o mais próximo do que deve ter acontecido, porque a gente
vê desde carros de combate passando por cima de soldados. Isso aí já é um leve spoiler. Então, né? se você é uma Mas assim, pra assim... você ter noção do que esse filme mostra. Então, se tu é sensível, se tu acha que não vai conseguir ver muito sangue, eu não recomendo assistir agora. Deixa pra assistir por último. E uma coisa muito legal desse filme é que, além dele estar sendo indicado na categoria principal de melhor filme, ele também está sendo indicado na categoria de melhor filme internacional, né? Que eles têm aí essa nomenclatura de filme de língua não inglesa, né? Que eles falam aí os filmes estrangeiros, exatamente. Né? Mas assim, que na minha opinião, não é uma coisa assim que segue a risca, porque afinal de contas, tem filmes nessa categoria de filme internacional que são... da Irlanda, por exemplo, que pessoas que falam inglês, né? Então, assim, não faz muito sentido. Mas, assim... Mas a gente faz assim, pra academia. Afinal de contas, o Oscar, todo ano, eles tentam acertar numa coisa, mas acabam errando em outras. E ainda falando um pouco sobre esse filme, né? Uma das coisas bem legais dele é que é um filme da Netflix, né? A gente sabe que também mostra a grande força dessas empresas de streaming, né? Que continuam aí despontando com filmes inéditos, trazendo produções próprias, né, para esse know-how aí do Oscar. E a gente tá muito surpreso para saber o que a Netflix vai levar, né? Afinal de contas, assim, aquela briguinha Netflix, Amazon, sempre. HBO, quantos vai levar, quantos prêmios não vão levar. Então, fica aí a expectativa também para esse dia. Exatamente. E esse filme, Nada de Novo no Front, ele levou 9 indicações, ficou aí dividindo o segundo lugar com o outro filme que também chamou bastante atenção. Se a gente for fazer aí um top 3, tem 3 filmes que se destacam em relação a número de indicações. Então a gente falou aqui de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Isso, né? É um trava-língua. De Nada de Novo no Front. E o terceiro, Rafael Frois. Os Banshees de Inisherin. Um nome bem complicado, porque é um filme que tem uma temática irlandesa, se passa na Irlanda de 1920, mais ou menos, e conta a história de 2 amigos que têm um problema muito sério para resolver entre eles. E é um drama, apesar de ser uma história que no começo parece ser bem engraçada, ele é um filme dramático, né? E se passa na Irlanda num período bem remoto, assim, onde só existia um pub, cerveja e gente tocando viola naquela época. É um filme bem caricato. Bem caricato, assim, você começa a assistir e pensa assim, será se realmente esse filme foi indicado porque ele é bom? Mas é um longa muito caricato, como eu falei, né? E é um drama e que também teve muitas indicações aí de melhor filme, melhor ator e também de melhor trilha sonora. Pois é, Rafael. E a gente fez questão aqui de destacar esses 3, mas ao total são 12 filmes. Eu ia falar 10. Não, são 10. Ah, tá. Vou falar 10. Então tá seguindo aí o padrão. São 10 filmes. É 10. São 10 filmes, confirmado. E aí a gente tem Avatar, que olha, foram anos esperando essa sequência. 3 horinhas aí, teve gente que levou rede pro cinema, mas valeu a pena aí a indicação de melhor filme. Eu não cheguei a assistir Avatar ainda, vou assistir em casa. Na calmaria do lar. Eu não ia aguentar ficar 3 horas no cinema, sendo bem sincera. É complicado, galera. Mas tem gente que voltou pra ver Titanic. O que é você ir ao cinema pra ver Avatar? Mas enfim. A gente tem Top Gun Maverick, que também foi super aclamado. Esse filme tá incrível. Nossa, a fotografia, nostalgia total. Tem Lady Gaga. Fator importante. Né? Tem Lady Gaga. Aí já basta, né? E a gente tem também os Fabelmans. Isso. A gente tem sempre que consultar aqui a pronúncia, né? Com a especialista. Então, por isso que fica também assim. E também tem esse filme. Eu assisti ele recentemente, já tinha ouvido falar, mas é um daqueles filmes que surge o interesse, mas não tanto de assistir. Mas eu gostei, é um filme ok, não vou falar muito aqui porque eu não ia conseguir falar mais sobre ele sem dar spoilers, porque ele é um filme também super caricato com as características dele, a montagem foi muito bem feita e eu gostei, vale a pena assistir. E além desses 3 que a Anne citou, a gente também tem Elvis, né? Mais uma autobiografia aí que foi indicada pro Oscar, uma autobiografia polêmica, porque muita gente gostou de Elvis, né? Da maneira como ele foi retratada, mas muita gente não gostou. É um filme que tá disponível na HBO, né? Caso alguém queira assistir. Isso. Eu, particularmente, não curti muito a autobiografia. Ele entrou na cota do Oscar ali na mesma ideia de Bohemian Rhapsody. Exatamente. Entendeu? Ame ou odeie, né? Aquela coisa assim, cabo de guerra. Ou você ama ou você odeia.
Mas é um filme que, se você gosta de música, gosta do Elvis Presley e nunca, né, também escutou a história dele, vale a pena conhecer um pouquinho mais esse lado meio sombrio do cantor. E além dele, a gente tem o filme Triângulo da Tristeza, que é um filme também muito polêmico, que muita gente não gostou, que tem uma nota um pouco baixa também nesses sites de crítica, né, MDB, uma coisa assim, que chega até a ser um pouco polêmico, porque é um filme que tem uma nota muito baixa e o pessoal fica, meu Deus, por que ele foi indicado ao Oscar? Mas tudo na vida tem um sentido, né? Talvez o roteiro dele tenha agradado aí os membros da academia. E aí a gente vai sempre comparar com os filmes que foram deixados ali no churrasco, exatamente. Né? Também a gente tem Entre Mulheres, né, que é um filme que não está disponível nos cinemas, que apenas, né, foi lançado nos Estados Unidos, já que, para quem não sabe muito, um filme, para ele poder ser indicado ao Oscar, ele precisa ser lançado em um cinema dos Estados Unidos e passar um tempo lá. Quem assistiu Na Mira do Oscar do ano passado sabe que a gente explicou isso ano passado. E também tem um outro filme que já gerou muito buzz na internet por conta de um meme específico que é o Tar. Tar. Sim, o nome do filme é Tar. T-A-R, né? E quem gosta de filme, quem tem Twitter, já deve ter visto uma figurinha bem caricata da Cate Blanchett, que é a Lydia Tar, né? Que é a principal. Eu não consigo falar desse filme sem rir, porque é muito engraçado. O nome dele virou um símbolo. Exatamente, tudo é Tar, né? E é um filme muito caricato também. Uma história muito forte da Lídia, que também é muito controvérsia, né? Muita gente fala que ela é uma gênia, muita gente fala que ela é meio doida. E só você assistindo para você poder tirar suas conclusões e saber qual lado que você tá. E sim, não temos Pantera Negra 2, obrigada a todos. Mas aí acho que a academia meio que colocou em outras categorias, né? Como a indicação da Angela Bassett, para poder meio que acalmar os corações dos fãs de Pantera Negra. Existe uma analogia quando a gente fala de Oscar, que é o seguinte: é uma premiação, às vezes, para você dividir o bolo entre irmãos. Não foi contemplado na categoria de melhor filme, mas tem outra ali para ficar no equivalente. E aí você vai partindo as fatias de acordo com o tamanho que, né, você quer prestigiar cada um. E os membros da academia, como a gente já sabe e tem acompanhado em todas essas edições, eles têm afastamentos com filmes desse tipo, né? Mas que eles acham que pode ser o que a gente chama aqui de besterol. Os blockbusters, né? Eles têm um certo preconceito. Isso é uma coisa que, como a Anne falou muito bem, muita gente sabe que essas grandes premiações, elas evitam, né, fazer esse tipo de indicação, até mesmo para não favorecer estúdio tal, em relação a tal, e gerar aquele conflitinho interno que sempre tem lá em Hollywood. É preciso manter as amizades, né? Mas além da categoria de melhor filme, são muitas que, obviamente, a gente não vai conseguir falar nesse primeiro episódio de todas elas, mas a gente tá aqui pincelando as coisas que se destacaram nessa edição de 2023. E aí a gente tem as categorias de melhor ator e melhor atriz, que esse ano eu achei um pouco menos equilibrado, no sentido que a gente tem mais pessoas do mesmo filme concorrendo, né? Exatamente. Além disso, a gente também tem pessoas que já foram indicadas em anos anteriores, assim como a gente tem pessoas que nunca foram indicadas. Pessoas que mereceram. Forçaram ali a indicação. né? E tem gente que também mereceu, mas tem uma pessoa lá em específica que eu acho que forçou um pouco, né, o hype. Mas é como a Anne falou, por exemplo, na categoria de melhor ator ou de melhor atriz, a gente tem melhor atriz, no caso, atriz normal e atriz coadjuvante. A gente tem a Michelle Yeoh, né, que foi indicada para melhor atriz pelo trabalho dela brilhante em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Eu tô lendo porque eu não consigo falar o nome sem isso aí é impossível. E também temos a Jamie Lee Curtis, que foi indicada para melhor atriz coadjuvante e pelo mesmo filme, e a Stephanie Su pelo mesmo filme. Então a gente tem aí três atrizes do mesmo filme indicada nas categorias principais de melhor atriz, que são apenas duas. E mostra aí um pouco como os filmes que foram indicados para melhores filmes vieram com muita força, né? Vieram Exatamente com muita isso. presença. Porque antes a gente via até uma incoerência, às vezes, do filme estar ali na principal categoria, mas o elenco não acompanhar isso, não receber indicações em outras categorias que formam o elemento que a gente precisa para ter um melhor filme, né? Então a gente ficava como assim? Esse ano não, a gente conseguiu ver que os concorrentes a melhor filme, eles estão mais privilegiados, eles estão mais fortes em comparação, né? A gente teve pouquíssimos filmes que estavam na categoria principal com seus atores também contemplados.
contemplados nas outras categorias. Exatamente. A gente também tem atores que foram indicados por outros filmes que não estão indicados na categoria de melhor filme. Por exemplo, o Paul Mescal por After Sun, que foi um filme muito bem falado. Todo mundo achava que ia ser indicado para melhor filme, mas não foi. E a única categoria que ele foi indicado, uma das principais, foi para melhor ator. E, se eu não me engano, só melhor ator. O melhor direção também não foi, que também foi uma surpresa, já que o filme é autobiográfico, né? É verdade. E também tem a Ana de Armas, né? Que foi indicada para melhor atriz pelo filme Blonde, né? Que é uma autobiografia da... E é uma bomba. É uma bomba da Marilyn Monroe, acho que é assim que fala o nome dela. E, assim, é uma controvérsia porque, por exemplo, a gente tem o filme Elvis, né? Que é um filme que, se for comparado com Blonde, ele foi bem mais trabalhado. Tipo, bem mais aceito também. Exatamente, em explorar a vida do artista de uma maneira ampla. E ela já foi um pouco mais segmentado, que causou uma polêmica. Será se realmente ela mereceu ou não? Mas a questão de merecimento é bom a gente nem entrar nesse assunto. A gente não entra nesse mérito. Exatamente. É bem polêmico. A gente também tem uma outra atriz, que é a Andrea Riseborough. Que Anne tem uma história muito engraçada sobre ela pra contar, muito polêmica. A gente deu uma alfinetada aqui no começo de pessoas que teriam supostamente forçado uma indicação, e a gente estava se referindo a ela porque ela simplesmente fez uma campanha com os amigos dela, que obviamente são famosos já da indústria, para divulgar o filme, que é... To Leslie, To que Leslie, é para Leslie. Para né? Leslie. Era um filme que, assim, ele não estava tendo uma divulgação ampla, ele não estava sendo cotado para essas premiações, mas o que ela fez? Vamos lá botar o meu filme em cartaz, sim. E aí ela fez exibições do filme na casa dela, chamou os amigos e criou toda uma rede de apoio para que eles divulgassem e falassem, vale muito a pena ver esse filme aqui. E aí ele ficou super bem falado e foi parar no Oscar. Essa é a história dela. Só faltou criar um jurídico, uma conta jurídica, Andrea Riseborough no Twitter, ou um mutirão para poder, né, ganhar mais hype. Mas mesmo assim ela conseguiu e o filme ela foi indicada ainda para melhor atriz. E aí o espanto é esse, porque ela é uma atriz considerada nova, né, no meio de nomes como Olivia Colman, por exemplo, né, que não está nessa lista. E enfim. Bom, pessoal, e a gente sabe, né, que o Oscar tem muitas categorias, mais de 10 categorias, Anne. Então, assim, se você, assim como nós, tem muita curiosidade em saber quem são os indicados, fazer aquela listinha, ir lá riscando um por um, que nem eu e a Anne a gente faz todos os anos, não se preocupa, porque a gente vai colocar na matéria aqui na mira do Oscar, desse primeiro episódio, a lista completa dos indicados. Também vai dizer quais estão disponíveis na Netflix, estão disponíveis na Amazon, porque pode te ajudar, né, a fazer... esse mapeamento aí, para você conseguir assistir. Exatamente, bem mais rápido. Exatamente, Rafa. E esse é só o primeiro episódio dessa edição especial do Na Mira do Oscar 2023. A gente volta na próxima semana com novos temas, porque a gente não consegue comentar tudo só aqui. Mas a gente fez uma divisão bem legal pra gente conseguir entregar pra vocês o resumo aí de tudo que você precisa saber pra acompanhar essa edição, beleza? Então, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e a gente te espera aqui na semana que vem, né, Rafa? Exatamente, no mesmo lugar, no mesmo canal. Tchau, tchau. É isso, tchau.